Como estudar esse curso? Eu vou dar uma sugestão para vocês, que é o que funciona para a maior parte dos alunos, e aí você vai personalizar, você vai entender a sua própria identidade e como você funciona melhor. Se você é um lantanídeo, você vai devorar todo o material com cuidado, com carinho, com astúcia, né? Provavelmente você seja mesmo, por isso que você está aqui. Se você não for um lantanídeo, você tem um outro perfil de personalidade que também agrega, né? A gente tem que ter todos os tipos de personalidade atuando na nossa base terapêutica, né? Na nossa base de terapeutas do Brasil e do mundo. Por quê? Para ter ressonância com diversos tipos de pacientes, né? Diversos tipos de clientes. Então, se você não é um lantanídeo, então eu vou dar umas dicas mais profundas para você, tá? Lantanídeo já vai fazer isso que eu vou falar aqui mesmo, então não preciso nem dizer. Eu sugiro que você imprima a apostila, o manual do terapeuta especialista em lantanídeos, que você tem aí lá no acervo técnico. Eu criei todo o material que está aqui, eu digitei, eu criei, não tem nada de copia e cola, nada disso não. Por quê? Porque tudo que tem aqui é resultado do meu embasamento clínico, nessas décadas de clínica que eu tenho de neuropsicanálise, de psicoterapia, né, de psicohomeopatia, ortomolecular, neuroespiritualidade. Então, eu faço a compreensão lantanídea que sou, eu pego todos esses saberes, que eu acho que se complementam muito, e eu coloco dentro do material que eu digito, tá bom? Eu faço tudo manualmente. Ah, mas na era contemporânea a gente tem IA, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Óbvio que eu uso para uma certa organização, mas ninguém está dentro da cabeça da gente para entender como que a gente quer exatamente, né? Aquilo. Então eu faço manualmente por mim e por você, que eu quero oferecer o melhor para você. Por que que eu disse tudo isso? Porque eu estou sugerindo que você imprima o material, concorda? Você imprime o material e conforme você for assistindo às videoaulas, você vai acompanhando com o material impresso e faz as suas anotações. Porque quando você escreve com grafite, com uma lapiseira de preferência, porque com caneta não vai ser muito bom. Quando você escreve com grafite, lápis, né? Você pode apagar depois e reformular quando você entender melhor. No momento que você está escrevendo, você está atuando na neuroplasticidade cerebral. Então, os seus circuitos neurais estão formando compreensões, estão formando sinapses que são feitas através do ouro, dos lantanídeos, né? Dos elementos dos lantanídeos, eles que sustentam as nossas sinapses cerebrais. Então, quando você está escrevendo, você está atualizando o seu circuito neural com novas sinapses, com nova compreensão, e é muito mais fácil de você gravar, tá? Então, é a minha sugestão para você. Depois que terminar a aula, você anotou tudo, sugiro que em um outro momento, no dia seguinte, por exemplo, você volte na apostila em tudo que você escreveu, estude, aí sim você vai estudar. Quando você estuda pela segunda vez, a compreensão é diferente. Por quê? Porque o seu circuito neural já teve uma modificação ali no momento que você estava assistindo a aula e anotando e acompanhando ali na apostila ou no manual do terapeuta especialista em lantanídeo. Você vai escolher onde você vai querer anotar, porque material bom e profundo é o que não falta para vocês nos meus cursos, tá? Então, você vai, no segundo momento, estudar aquilo que você aprendeu na aula anterior, né? Fazendo dessa forma aí, que eu sugiro para você. Se você não quiser, também se faz do seu jeito, lógico.
E quando você está vendo pela segunda vez, já é muito mais fácil. Por quê? Porque seu circuito neural já conhece aquela informação. E ele vai até te dar insight agora. Então, é onde algum dos elementos lantanídeos começam a brilhar. Sabe quando acende aquela luzinha, aquele brilho? Começa a brilhar lá no seu circuito neural, que você está atualizando, você está movimentando o seu mapa neural, o seu mapa de compreensão. Então, o seu campo informacional, automaticamente, ele vai se modificando, porque quem que forma o seu campo informacional? Seus circuitos neurais, né? Aqui já é neuroespiritualidade, eu estou dizendo para vocês. Se você está modificando o seu campo informacional ou o seu campo mórfico, através da mudança de sinapses novas que você está tendo, automaticamente você está enriquecendo o seu campo informacional. Ponto. Essa é uma forma de você estudar, ok? Nos primeiros 7 dias, você vai precisar prestar muita atenção em todo o material que eu deixo disponível para você aqui aberto, tá? Durante esses 7 dias, estuda bem profundamente a sugestão que eu dou para você. Por quê? Porque depois de 7 dias, todos os outros módulos vão se abrir, que são específicos, são módulos técnicos. Então, a gente começa a mergulhar profundamente na visão neuropsicanalítica, neuropsíquica, bioquímica dos lantanídeos. E aí vocês vão compreender, além do que o nosso livro, eu vou mostrar o livro para vocês aqui, tá? Para vocês terem umas noções de tudo que eu fiz. Olha, esse livro aqui dos lantanídeos. Então, além desse livro, tem muitos livros, muitos saberes que eu coloquei aí, sobre psicoterapia, sobre questões gestacionais, questões da fase de amamentação, questões junguianas, questões de Wilhelm Reich, de Freud. Então, tem muita coisa da psique aí junto para vocês nas aulas técnicas. Então, vocês vão compreender quando o lantanídeo ele tem questões paternas, que tipo de situação vai ocorrer para ele, para aquele determinado perfil lantanídeo. Vocês vão entender quando ele tiver questões maternas, que tipo de questões que ele pode ter ali, que vai prejudicar ele naquele perfil lantanídeo que ele tem. Quando é questões de casamento, quando é questões de abuso sexual, inclusive, quando é questões de outros tipos de abuso, desvalorização, quando é abuso psíquico, por exemplo, abuso físico mesmo, quando é questões de abusos de amigos, quando é questões de timidez, pessoas que não conseguem ter grupos de amigos, outro tipo de pessoas. Tem alguns lantanídeos, mais no final do curso, que é extremamente importante, que são os psicopatas e os psicopáticos, que são coisas diferentes, vocês vão entender também. Tem pessoas que ainda, alguns perfis lantanídeos, que eles vivem para mostrar para o outro, outros vivem para obter a aprovação do outro. Então, tem muita coisa que eu vou agregando para vocês dentro do curso. Então, não é somente a bioquímica que a gente aprende, né, nos cursos aqui. Eu estou colocando muita experiência clínica para você, tá? Com muito amor, com muito carinho. E por que que eu faço isso? Porque é uma grande paixão, né? O Lantanídeo, ele tem necessidade de compartilhar essa paixão pelo saber, né? Saber integral que a gente tem. E também temos a paixão, né? Como quando nos tornamos terapeutas, temos a felicidade de nos tornarmos terapeutas e psicoterapeutas. Nós temos a paixão de melhorar a vida do outro, de levar conhecimento, de levar tratamento para melhorar, para interferir na vida do outro positivamente, trazer alegria, trazer leveza, trazer luz, levar a luz, né? É muito importante para nós, lantanídeos, e a gente tem uma percepção muito fina, né? O lantanídeo, ele tem uma percepção muito afinada, porque
a glândula pineal do lantanídeo, aqui já é neuroespiritualidade, né, falando, a glândula pineal, ela é um pouco diferente do que a pineal das outras pessoas. Então, todas as glândulas cerebrais que dão percepção, que dão acuidade de ouvir, né, ouvir, enxergar as coisas, farejar as coisas e falar sobre as coisas, tem um diferencial aí para quem é lantanídeo. Então, vocês vão aprender tudo isso ao longo do curso, tá bom? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Espero que faça toda a diferença na vida de cada um de vocês, como fez na minha vida, trazendo essa tranquilidade, essa paz, essa clareza mental de saber quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu quero ir, como boa lantanídea que sou. Muito bem-vindo, bons estudos para você.